Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, Logos Vida Financeira. Continuando falando sobre os nossos indicadores de endividamento, na segunda-feira falamos sobre o que é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Hoje vamos falar sobre o que é a dívida líquida sobre a EBITDA. Então, se você não viu o último vídeo, clica aí no nosso canal e assista o último vídeo para você entender um pouco mais desse dívida líquida sobre a EBITDA. Vamos lá? Então, o dívida líquida sobre EBITDA serve para analisar o índice de endividamento de uma empresa e o seu resultado demonstra o número de anos que uma empresa levaria para pagar sua dívida líquida num cenário em que a EBITDA permanece constante. Ou seja, voltando no último vídeo, se a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, a gente consegue entender se o patrimônio que a empresa tem dá conta de pagar a dívida, aqui a gente vai entender qual o número de anos, baseado no EBITDA da empresa, que a gente conseguiria quitar a dívida que ela possui. Vamos dar um exemplo? Então vamos supor que uma empresa tem uma dívida líquida de 230 milhões e ela tem um EBITDA acumulado nos últimos 12 meses de 125 milhões. Como faremos esse cálculo do dívida líquida sobre EBITDA? A gente vai pegar a dívida líquida e dividir por EBITDA. Quando a gente pega 230 milhões e divide por 125 milhões, a gente encontra um resultado de 1,84. Lembra quando eu falei ali que esse resultado se dá em anos? Ou seja, então, baseado nessa dívida que a empresa tem e o EBITDA dela nos últimos 12 meses, e vamos imaginar que esse EBITDA ainda vai permanecer constante e não diminuir, vamos supor então que nesse cenário essa empresa quitaria sua dívida em 1 ano,84, ou seja, em menos de 2 anos ela quitaria a sua dívida. E nessa situação, quando o resultado for de 1 a 2, quer dizer que a empresa está ali num bom cenário com uma dívida controlada. Já ali, quando passa de 3, vai para 4 e 5 vezes aqui o resultado, dívida líquida sobre EBITDA, aí já mostra que é uma empresa ela não tem um controle da sua dívida e a sua dívida começa a ficar descontrolada. E aí a gente tem que ficar preocupado com essa empresa. Como eu falei, não deve ser um indicador que deve ser analisado isoladamente. A gente tem que entender o porquê que a empresa tem a dívida, mas claro, toda dívida é algo preocupante de se avaliar e de se analisar. Então, empresas ali com indicadores de 1 a 2, ok, está ali controlado, de 4 a 5 anos, ou seja, vai ter um prazo maior para quitar a sua dívida. Talvez ali algo para a gente ficar preocupado. Espero que tenha ficado claro. Se você entendeu, deixa um like, se inscreve no nosso canal e se com alguma dúvida, deixa um comentário aí no nosso YouTube ou então nas nossas redes sociais. E te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens e indicadores de endividamento.